Aleluia. Queridos, a paz do Senhor, amém? Glórias a Deus. Quero louvar ao Senhor pela oportunidade que temos de servir a sua igreja essa noite. Antes de qualquer coisa, querido, já peço a você que abra a sua Bíblia, segundo livro dos Reis, seu capítulo 4. O Senhor depositou uma palavra no meu coração. Enquanto você localiza, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, louvar a Deus pela vida do pastor Eliezer. Obrigado pela oportunidade mais uma vez, juntamente com toda a liderança desta casa, aos pastores aqui presentes, autoridades também da nossa cidade. Louvado seja o Senhor. É uma responsabilidade, né, irmãos? Normal ficar nervoso, mas eu louvo ao Senhor pela vida da nossa prefeita. Eu sempre admirei a senhora, sabia? Antes mesmo da senhora assumir qualquer cargo em nossa cidade, já lhe admirava como mulher de Deus, e isso eu falo porque eu sou desde pequenininho sempre envolvido na obra do Senhor, e sem dúvida a história da senhora é uma inspiração para todos nós. Eu glorifico muito ao Senhor por esse culto, porque estamos atraindo a bênção do Senhor sobre a nossa cidade, né? E foi mais ou menos nessa linha, o Senhor depositou algo no meu coração. Eu confesso que eu não tinha entendido o porquê disso, mas mediante ao culto, o Senhor foi esclarecendo o porquê. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, eu quero ser objetivo, verso de número 1 em diante, vai dizer o seguinte: segundo o livro dos Reis, capítulo 4, verso 1 em diante, diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu, dizendo: obrigado, querido. Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Declare-me o que tens em casa. Ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, deita o azeite em todos aqueles vasos, põe à parte os que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e ele lhes trazia os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou, e você pode tomar o seu assento, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, maior projeto, maior investimento de Deus para nós é a família. Nossa família é o bem mais precioso que temos. Independente de bens, independente de riqueza, independente de qualquer coisa material, a família é o bem mais precioso e o projeto mais precioso de Deus para o homem. A palavra não é bom que o homem viva só, reverbera acerca da humanidade. A humanidade, em seu estado solitário, não produz
dependemos uns dos outros. E somos família no âmbito espiritual também. Sendo a família um projeto de Deus e talvez o mais precioso, como eu disse, também é o mais atacado pelo inferno. Não preciso entrar em miúdos detalhes para você entender, ou para que você perceba que no século que vivemos, a família é um dos alvos mais atacados pelo inferno. Quando eu observo esse texto aqui, eu consigo perfeitamente encaixá-lo nessa introdução que eu acabei de te dar. O Salmo 128 libera uma bênção sobre a família. Ela vai dizer o seguinte, o Salmo 128 diz o seguinte: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Temer ao Senhor é uma linguagem espiritual e judaica para aquele que segue, arrisca a vontade de Deus. Aquele que é o que chamamos de religioso, devoto. Então, bem-aventurado é aquele que se dedica ao Senhor, aquele que tem uma vida devocional em relação a Deus, aquele que segue e arrisca a vontade de Deus. Este homem, diz o Salmo 128, colherá do fruto do seu trabalho. Ele será bem sucedido em seu trabalho braçal. Já que nos primeiros capítulos do Gênesis, quando Adão peca contra Deus, a humanidade cai, uma das maldições sobre a humanidade é justamente essa. Deus olha para Adão e diz assim: olha, você vai ter que a partir de hoje comer do suor do teu rosto, do fruto do seu trabalho. A terra será maldita por causa de ti, e você vai ter que comer do suor do teu rosto. Isso era uma maldição até então, por conta do pecado do homem. Mas o Salmo 128 pega essa sentença e transforma em bênção para aquele que teme ao Senhor. O pecado transformaria o trabalho em maldição, mas a devoção a Deus transforma o trabalho em bênção. Então, bem-aventurado é o varão que teme ao Senhor, porque ele comerá do fruto do seu trabalho, ele desfrutará do fruto do seu trabalho ao final da sua vida. O Salmo 128 diz que a sua família seria composta por uma mulher que seria como videira à roda da sua casa, em volta da sua casa, e traria alegria, estabilidade, felicidade, e seus filhos seriam como ramos de oliveira em volta da mesa, mostrando a continuidade. Quando uma oliveira morria, secava, ela liberava seus ramos à sua volta, e dos seus ramos nasciam novas oliveiras, ou seja, a bênção sobre o homem que teme ao Senhor é: sua esposa, sua mulher trará estabilidade, alegria para a sua casa, organizará a sua casa, seus filhos darão continuidade ao seu legado. Então, o homem que teme ao Senhor, a família que teme ao Senhor, tem uma bênção sobre si. Falando de família, eu preciso entender esse ponto. A família de quem teme ao Senhor é abençoada. Agora chego ao capítulo 4 do livro dos Reis e vejo uma família a qual a esposa ficou viúva, chega diante do profeta, ela tem acesso ao homem de Deus por conta de seu marido. Seu marido era filho de profeta, estudava, aprendia aos pés do profeta Eliseu, porém ele morre, mas o seu ministério deu acesso à sua esposa. E a sua esposa agora chega ao profeta e diz: olha, meu marido, teu servo morreu. Ele primeiro é meu marido, primeiro ele tem uma posição dentro da sua família, depois ele é teu servo. Reconheço que ele é teu servo, mas primeiro ele é meu marido. Meu marido, teu servo, morreu. E você sabe que ele temia ao Senhor. Então perceba que a mesma linguagem do Salmo 128 acerca da família daquele que teme ao Senhor está enquadrado na família desse rapaz, desse homem. Ele teme ao Senhor. Há uma bênção sobre a vida deste homem, sobre a família deste homem. E ela chega diante do profeta, a sua esposa chega diante do profeta e diz: olha, meu marido, teu servo, morreu. Você sabe que ele temia ao Senhor,
Mas agora aconteceu uma coisa muito complicada. Por conta de uma lei, o credor veio na minha casa cobrar uma dívida. Eu não tenho como pagar essa dívida, e ele, por direito, pode tomar os meus filhos para serem servos. Perceba a questão aqui acerca desse homem. Esse homem teme ao Senhor. Há uma bênção sobre a vida dessa família. E a bênção sobre a vida desse homem seria o quê? Ele vai comer do fruto do seu trabalho. Porém, por algum motivo, esse homem, mesmo temendo ao Senhor, deixa uma dívida a ser paga após a sua morte. E a pergunta que fica é: como? Se ele teme ao Senhor, se ele é devoto ao Senhor, se ele é dedicado ao Senhor, como pode deixar uma dívida para ser paga? Como pode ter um problema deste? Eu aprendi, querido, que nenhum de nós estamos isentos dos problemas da vida, mesmo temendo ao Senhor. O temer ao Senhor não nos isenta de dívidas com a terra, se eu posso dizer assim, mas nos garante crédito com o céu. Porque quando o problema bate na porta desta mulher, ela não recorre a nenhum outro meio a não ser o céu, porque ela sabe que mesmo que ela tenha uma dívida e um problema a ser resolvido na terra, ela sabe que ela pode recorrer ao céu. Aleluia. Eu vim dizer, querido, que Paulo mesmo disse: o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Talvez alguém diga: eu vou aos cultos, faço a campanha, escrevo carta, oro, jejuo, busco, e até agora nada se resolveu. Eu vim te dizer que talvez a terra esteja fechando portas à tua frente, talvez a terra esteja pondo problemas ao teu redor, mas eu vim te dizer: se a tua devoção a Deus não é em vão, o teu trabalho em Deus não é em vão. Quando você não tiver recursos humanos para te ajudar na terra, você pode ter certeza, o Rei dos Reis estará ao teu favor, o Senhor dos Senhores estará com as mãos estendidas para te ajudar. Você pode ter dívidas e problemas com a terra, mas se tu tem crédito com o céu, Ele vai operar ao teu favor. Essa é a nossa esperança, essa é a esperança desta mulher. Ela entende: o trabalho do meu marido não foi em vão no Senhor. Você sabe que ele temia ao Senhor, é a frase dela para o profeta. É tipo: olha, você conhece ele, você sabe do caráter dele, mas há uma lei. E qual é a lei? Quando alguém tinha uma dívida, era assinado um documento, era posto um documento diante da sociedade, diante dos anciões da cidade, e era por direito do credor tomar os bens da família. Caso os bens da família não pagassem a dívida, o credor tinha por direito, por lei, tomar alguém da família para trabalhar para ele e não remunerá-lo, mas que esse trabalho fosse usado para pagar e abater o valor restante da dívida. Então, o que esta mulher está fazendo? Ela está indo a um profeta para recorrer contra uma lei. Por lei, o credor pode tomar os filhos dela. Por lei, o credor pode usar os filhos dela para trabalhar para ele. Mas ela se perturba, porque ela diz assim: olha, agora veio o credor a levar de mim, tirar de mim meus filhos, não para trabalhar como, mas para serem servos, serem escravos. Ela percebeu que essa lei vai pegar os seus filhos, tirar dela e transformar os seus filhos em escravos.
Isso incomoda esta mulher. Como eu disse, o maior bem que temos é a família. Ela não está preocupada, querido, perceba, com nenhum bem material aqui. Ela não coloca o fator da lei, da direito ao credor, a pegar os seus bens materiais. Não, a questão que ela tem é: a lei vai pegar os meus filhos e transformar em escravo. Eu não sei se você tem percebido, mas ultimamente há leis muito parecidas com essas, com os mesmos propósitos, querendo transformar quem são filhos em escravos. Eu espiritualizo totalmente isso aqui para te lembrar que o diabo tem seus meios, suas maneiras, e o projeto do diabo contra o maior bem que temos é pegar aqueles que Deus chamou de filhos e transformá-los em escravos. Eu não sei se tu tem percebido que ideologias têm surgido em nosso meio, fazendo com que quem são filhos sejam tratados como escravos. Não sei se tu tem percebido que o inferno tem investido de forma sutil para transformar filhos em escravos da depressão, escravos da ansiedade, escravos de ideologias, escravos de pensamentos. Eu não sei se tu tem percebido, mas o que incomoda esta mulher é a mesma coisa que tem que nos incomodar. O céu não chamou a nossa geração para ser escrava. O céu não chamou a nossa geração para ser serva de uma lei que tira a identidade de filho e impõe uma identidade de servo. Paulo disse aos Colossenses que Cristo pegou a cédula que havia contra nós, rasgou e colocou e cravou-a na cruz. Por quê? Porque assim havia uma lei que nos transformaria em escravos, havia uma dívida a ser paga que nos transformaria em escravos, mas na cruz, aleluia, o Senhor já nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Eu preciso liberar essa palavra sobre a minha geração e sobre a tua família. Nada vai transformar quem Deus chamou de filho em escravo. O diabo pode usar lei, o diabo pode usar ideologia, o diabo pode usar depressão, o diabo pode usar o que for, mas há uma bênção liberada sobre a nossa família, e o diabo não vai transformar em escravo quem Deus chamou de filho. O maior patrimônio que temos é a família, e de maneira nenhuma podemos aceitar, como essa mulher fez, que o diabo tome aquilo que é nosso e transforme em escravo dele. Oh, aleluia. Não podemos aceitar, nós como servos do Deus Altíssimo, não podemos aceitar que o diabo tome nossos familiares e transforme em escravos. Somos filhos, temos direitos de filhos, a dívida já foi paga, aleluia. E eu não sei, porque cada família aqui tem um problema, cada família aqui tem uma questão, mas eu sei de uma bênção que está liberada sobre a igreja, aleluia. Levante a sua mão para receber essa palavra. Nenhum projeto, nenhuma arquitetura do inferno vai poder, é mais forte, ou vai anular a bênção que está liberada sobre a tua casa. Eu não sei a sua luta diária, eu não sei o que tira teu sono, mas eu sei de um Deus que liberou uma bênção sobre essa casa. Eu sei de um Deus que liberou uma bênção sobre a tua família. Nada vai chamar de escravo quem Deus chamou de filho. Aleluia, aleluia. Essa mulher está indignada, ela não aceita, e a sua posição a leva ao homem de Deus, e o homem de Deus chega para ele e pergunta: o que você tem em casa? O que ela responde dá pelo menos base para dizer que o credor já tinha levado tudo.
Porque ela chega e diz: tua serva não tem nada. Tua serva não tem nada, não restou nada em casa. Mas só que ela fala: opa, mas peraí, eu tenho uma botija de azeite. Então ela tem. Mas o que ela tem para ela não vale nada. Por que não vale nada? Porque baseado na demanda, o que ela tem é muito pouco. Essa é a mentalidade dela. O que eu tenho não é o suficiente para aquilo que eu preciso. Então por isso que ela primeiro diz que ela não tem nada, porque a mente dela, ela precisa pagar a dívida. Então ela pensa: olha, o azeite que eu tenho não é o suficiente, então tua serva não tem nada, senão uma botija com azeite. Uma botija com azeite. Aí o profeta vai tomar a palavra e vai dizer assim: então faça o seguinte, vai até todos os teus vizinhos, peça vasos emprestados, vasos vazios, não poucos. Então vá a todos os teus vizinhos, peça vasos emprestados, vazios e não poucos. Dentro de toda a direção há uma revelação. Eu repito, dentro de toda a direção há uma revelação. O profeta acaba de dar uma direção para ela, uma diretriz, acaba de explicar o que ela tem que fazer, mas dentro disso há uma revelação. William, qual é a revelação que o profeta dá para ela? O profeta acabou de revelar para ela que na casa de todos os vizinhos dela tem vasos vazios. Diga comigo: vasos vazios. Ela não sabia dessa informação. O profeta sim. Dentro de toda a direção tem uma revelação. Ela não sabia disso. O profeta acabou de se revelar que dentro da vizinhança dela existem muitos vasos vazios. O que ela vai ter que fazer então? Ela vai ter que contrariar uma cultura judaica. Deus disse em Deuteronômio que a bênção sobre Israel daria os direitos deles emprestarem e nunca pedir emprestado. Judeu tem essa coisa. Eles não gostam muito de pedir emprestado porque eles acham que é sinônimo de miséria, humilhação. Então, o que o profeta está fazendo é mexendo com o ego dela. Vamos ver se você consegue ser humilde o suficiente. Mas no mesmo tempo, há uma revelação aqui. Ela vai ter que pegar os vasos que estão na casa dos vizinhos, e ela faz isso, você sabe. Ela vai trazer todos esses vasos para a sua casa, isso você sabe. E dentro de casa acontece um milagre, porque ela pega uma botija de azeite e começa a encher os vasos. E todos os vasos são cheios. Dentro da sua casa. O que enche os vasos vazios da vizinhança? O azeite que estava dentro da casa daquela mulher. O azeite que estava dentro da casa daquela mulher estava numa botija que ela acabou de dizer que não é nada. Aqui começa um segredo muito simples. O que Deus usa para encher os vasos vazios não está na casa dos vizinhos, está na casa dela. E o que está na casa dela, ela acabou de chamar de nada. Sabe por que ela chama de nada? É porque ela não sabe que na casa do vizinho tem um vaso vazio. Sabe por que ela chama a botija com azeite da casa dela de nada? É porque ela não olhou na casa do vizinho para perceber que na casa do vizinho tem um vaso vazio. E na casa dela tem uma botija, mas está cheia. O que Deus quer usar para encher o vazio da casa do vizinho já está na minha casa. Sabe qual é o meu problema? É que de vez em quando eu menosprezo o que Deus quer usar. É que de vez em quando eu não acho que o que eu tenho é suficiente para Deus usar para encher o vazio de alguém. O que Deus quer nos fazer entender, queridos, é que por mais que na minha casa falte muita coisa, talvez Ele quer usar o que restou na minha casa para encher o vazio de alguém. O que o profeta acabou de revelar é o seguinte: você tem seu problema, mas eu sou capaz de usar o teu problema para resolver o problema de alguém também.
Perceba que, aleluia, perceba que ela não sabe, porque o nosso problema às vezes é só olhar para cá, ó. Sendo que talvez a pessoa que está do teu lado precisa de uma gota do azeite que Deus colocou em você. Mas você fala e olha para alguém que tem mais do que você, faz mais do que você, tem mais experiência que você, e diz: o que tenho na minha vida não é o suficiente. E Deus dizendo para você: eu quero encher o vazio da tua vizinhança através da sua vida. Eu quero usar o que você tem para encher vazios ao teu redor. Oh, aleluia. Você não tem noção do que aquilo que eu depositei na sua vida é capaz de fazer. Basta você colocar na minha mão, seguir a minha direção, que eu sou capaz de pegar a gota de azeite que resta em você e multiplicar a ponto de encher os vasos vazios que estão ao teu redor. Olhe para cá. Não menospreze o que está na sua vida. Não menospreze o que Deus te deu. Você não tem noção do que Deus pode fazer através da sua vida. Mas William, eu não prego, mas talvez o recurso financeiro que você tem é o que Deus quer usar para alguém. William, mas só que eu não tenho recurso, mas talvez a sua conversa é o que Deus quer usar para alguém. William, mas eu não sei falar, mas talvez o simples abraço que você tem é Deus querendo usar o azeite que está em você para encher o vaso vazio de alguém. Sabe o que eu vim te dizer? Deus não te colocou onde você está à toa. A sua casa não está localizada por acaso. Deus só determinou o teu endereço, Deus só determinou a sua localização, é porque Ele sabe que lá você pode ser um agente de Deus para encher um vazio que já está há muito tempo e ninguém pode resolver. Você não está lá à toa, Deus não te deu o que deu à toa, você não faz o que faz à toa. Não despreze o dom que há em ti. Deus te chamou para encher o vazio de uma sociedade que tem até vaso, mas está vazio. Essa mulher traz os vasos para sua casa e começa a encher os vasos. E querido, aqui eu vejo a graça, porque a pergunta é simples: uma botija enche um vaso? Não. Uma botija não enche nenhum vaso, mas debaixo de uma direção de Deus, todos os vasos foram cheios. Tem coisa, oh glória a Jesus, tem coisa que se dependesse de você não dava uma semana. Tem coisa que se dependesse de você não dava para uma pessoa. Tem coisa que se dependesse de você não enchia um vaso. Mas quando você está debaixo da direção de Deus, o que não era para dar para nenhum, dá para todos. Aleluia. Eu preciso liberar essa palavra sobre a tua vida. Tem coisa que não era para durar uma semana, mas eu profetizo, vai durar o ano todo. Se você permanecer debaixo da direção de Deus, se prepare. Quando tu vê, tu vai dizer: ué, ainda tem? Tem. E se necessário for, vai ter para mais ainda, porque quando eu estou debaixo da direção de Deus, o que não era para dar para um, dá para todos. Está ela enchendo, os seus filhos passam, e eu não sei se você percebeu essa cena aqui. Qual é a bênção sobre a vida do homem que teme ao Senhor? Ele vai comer do fruto do seu trabalho, sua mulher será uma organizadora em volta da sua casa, uma videira, e os seus filhos serão como ramo de oliveira em volta da mesa. Aí qual é a função dos filhos daquela mulher agora? Pegar vaso, trazer para a mãe, e a mãe enche de azeite e põe à parte. Não sei se tu percebeu, mas Deus nunca deixou uma palavra dele cair por terra, porque a promessa é: os filhos serão como ramo de oliveira. O azeite nunca vai parar de brotar.
E enquanto essa mulher segue a direção de Deus, esse homem foi temente. Deus está usando os filhos que estão sendo ameaçados por uma lei, para produzir cada vez mais azeite, aleluia. Sabe o que eu vim te dizer? A bênção é tão forte, que vai contrariar toda a sentença sobre a sua casa. A bênção, oh aleluia. Tinha gente que estava sendo ameaçada, o médico deu dias de vida, o especialista falou que não ia passar de meses, mas eu vim te dizer que a bênção que está sendo liberada sobre a nossa cabeça, vai contrariar toda a sentença que foi determinada contra nós. Eu vim te dizer que é o lugar que deveria ser para vergonha, Deus vai transformar em dupla honra. Aquilo que era para ser para nossa ruína, Deus vai transformar, aleluia, em bênção sobre a nossa vida. Eu vim te dizer que contra o Israel de Deus não vale encantamento e não vale palavra lançada. Eu não sei qual foi a ameaça do inferno contra a tua casa, mas o que eu tenho que saber é: a bênção que Deus liberou é mais forte. Determinaram muitas coisas sobre a nossa cidade, determinaram muitas coisas sobre o nosso país, determinaram muitas coisas contra a tua família. Existem ameaças rodando por aí contra a nossa casa. E eu digo isso tanto no âmbito espiritual, no âmbito físico, social, político. O céu está operando em nosso favor, irmãos. Aleluia. E eu vim te dizer que aquilo que o céu abençoou, não há sistema que toque. Aquilo que o céu, tu não veio nesse culto à toa, querido. Tu veio para Deus te lembrar: a tua casa está protegida, e não vai ser uma lei que vai mudar a bênção que foi liberada sobre a tua casa. Se um homem com uma caneta determina o destino de uma cidade, imagine o próprio Deus com uma palavra, o que não pode fazer pela tua vida. Eita, glória a Jesus. Se o Senhor é conosco, querido, quem será contra nós? O Senhor está conosco. O que pode nos fazer o homem? O credor está na porta batendo, dizendo: é meu, me pertence, eu mando, eu tenho autoridade. Mas eu vim dizer: tem uma bênção liberada sobre a tua casa, e o azeite não vai parar de jorrar. O azeite, oh glória, o azeite não vai parar de... Teus filhos não serão escravos, tua mãe não será escrava, teu pai não será escravo, tua família não será escravo. Fecha a porta em nome de Jesus e receba o livramento sobre a tua casa. A bênção já foi liberada. Não aceite, não concorde, se apegue na bênção. A bênção já determinou o sucesso e a vitória da nossa casa. Jesus já disse que as portas do inferno não prevalecerão. E porta não é instrumento de ataque, porta é instrumento de defesa. Então não é o inferno que ataca, é a igreja que avança. E enquanto a igreja avança, as portas do inferno não podem prevalecer. Eu profetizo que nada vai paralisar o avanço da igreja. Eu profetizo que nada vai paralisar o avanço do povo de Deus. Eu profetizo e já encerro aqui: nada vai paralisar o avanço do projeto de Deus. Aleluia! Nada vai paralisar. As ideologias não serão
serão mudadas, os pensamentos não serão trocados, o céu está ao nosso favor. Os filhos traziam os vasos, ela enchia, e o texto termina dizendo que ela pede mais um, mas todos os vasos foram cheios, e o azeite parou. O azeite não acabou, o azeite parou. E a palavra parar em hebraico é amad, e amad é permanecer no mesmo lugar. Então o azeite nem parou no vaso, o azeite parou no mesmo lugar, na botija. Isso é milagre, irmão, porque se eu pego isso aqui para encher esse copo, quando eu terminar de encher o copo, isso aqui vai estar vazio. Mas a lógica de Deus é totalmente contrária. Ele enche sem esvaziar. Porque a gente está acostumado, né, de tirar de um lugar para colocar no outro. Mas a bênção de Deus é tão linda, que eu tiro de um lugar, coloco no outro, e quando eu vou ver, eita, ainda tem. Cheio que foram todos os vasos, azeite parou. Eu cresci ouvindo, e a gente acostumou a ouvir, que o fato dos vasos terem acabado é um problema. Por quê? Porque se não tem mais vaso, acabou o azeite. Alguém diz, só não tem mais azeite no nosso meio hoje, porque acabou os vasos. Querido, me desculpe, eu não consigo ficar triste com uma notícia dessa, não. O vaso acabou, irmão. William, mas acabou, irmão. Entendeu, não? Não tinha azeite para nenhum. Deu para encher todos. Como que eu vou ficar triste, sabendo que todos os espaços vazios foram cheios? Lembra que eu estou falando que Deus está usando o azeite da viúva para encher a vizinhança? É isso que eu estou profetizando. Não vai ficar nenhum espaço vazio ao teu redor, nenhuma área da tua vida vai ficar vazia. Aleluia. Eu não sei o que você colocou na carta pedindo para Deus, mas se prepare, nenhum espaço vai ficar vazio. Mas William, eu pedi no meu casamento, se prepare, não vai ficar vazio. Mas eu pedi na minha família, se prepare, não vai ficar vazio. Mas eu pedi na minha finança, se prepare, não vai ficar vazio. Mas eu pedi na saúde, se prepare, não ficará nenhum espaço vazio, não ficará nenhum vaso vazio. Pode não ter dado, não daria para nenhum vaso, mas como a bênção de Deus está sendo liberada sobre nós, não ficará nenhum vaso vazio para trás. Olhe para esse irmão que está do teu lado. É a primeira e última vez que eu vou falar isso. Olha para ele e fala assim: tenha fé e se prepare, não ficará nenhum vaso vazio. Não vai ficar nenhum espaço vazio, meu irmão, aleluia. Se eu fosse você, eu já animava, já esquentava o coração, já se preparava para dar o culto em ação de graça, porque tinha lugar que tu achava que não ia dar, tinha área que tu achava que não ia resolver nunca, mas assim diz o Senhor através desta palavra: não ficará. A notícia será: todos os vasos foram cheios para a glória do Senhor Jesus. E você que recebe essa palavra, aplauda o nome dele, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.